Quando falamos de criptomoedas, a maioria das pessoas pensa imediatamente em Bitcoin. Mas o universo das blockchains não se limita apenas a ele. Existe uma outra rede, uma outra tecnologia, que não apenas rivaliza em importância, mas em muitos aspectos é considerada ainda mais transformadora. Estou falando do Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo. Enquanto o Bitcoin nasceu para ser uma espécie de ouro digital, o Ethereum surgiu para ser uma plataforma universal de inovação, um ambiente na qual você pode criar contratos inteligentes, aplicativos descentralizados e até novas economias digitais. Hoje, vamos mergulhar fundo na história, na tecnologia, nos desafios e nas perspectivas do futuro do Ethereum. Prepara-se, este não é um vídeo superficial. Vamos explorar o Ethereum em profundidade, de modo que ao final você não só terá uma compreensão técnica, mas também estratégica e filosófica sobre por que essa rede é considerada um dos maiores experimentos tecnológicos da nossa era. O Ethereum nasceu da mente de um jovem programador chamado Vitalik Buterin, um russo canadense que em 2013, aos 19 anos, escreveu o livro branco da rede. Vitalik já era um entusiasta em Bitcoin, escrevia para revistas e fóruns especializadas, mas vias claras. O Bitcoin foi projetado essencialmente para ser dinheiro digital. O Ethereum, por outro lado, tem uma visão muito mais ampla, ser uma plataforma computacional descentralizada. Para financiar o projeto em 2014, foi feito um dos primeiros ciclos. A equipe, na época, levantou mais de 18 milhões de dólares, o que foi crucial para o lançamento da rede em 2015. Desde então, o Ethereum se tornou o centro do ecossistema vibrante. Desenvolvedores, investidores, artistas digitais, bancos e até mesmo o governo têm explorado as suas potencialidades. Ou seja, o Ethereum não é apenas uma criptomoeda, é uma infraestrutura global comparável à própria internet. Para entendermos o Ethereum, precisamos compreender a sua arquitetura, porque o coração do Ethereum é a blockchain, um livro-razão público e distribuído onde todas as transações são registradas. Mas, ao contrário do Bitcoin, que tem uma linguagem limitada de programação, o Ethereum foi construída para ser token complete. Isso significa que, teoricamente, ele é capaz de executar qualquer tipo de cálculo computacional desde que haja recursos suficientes. Esse poder é possível graças ao Ethereum Máquina Virtual, um ambiente de execução universal. A VM permite que contratos inteligentes sejam executados em todos os nós da rede, garantindo que os resultados sejam idênticos em todo lugar do mundo. É como se o Ethereum fosse o supercomputador descentralizado, em que cada usuário pode rodar seus próprios programas, mas com garantia de ninguém manipular ou censurar o resultado. E aí entra o elemento fundamental, o Ethereum, que não é apenas uma criptomoeda, mas o combustível da rede. Cada vez que você faz um contrato inteligente ou uma transação, você paga uma taxa chamada gas. Esse mecanismo é essencial porque impede o uso abusivo da rede e mantém a segurança do sistema. Se o Bitcoin revolucionou ao introduzir escassez digital, o Ethereum inovou ao introduzir contratos inteligentes, porque um smart contract é um programa de computador gravado no blockchain. Ele define condições e executa ações automaticamente quando essas condições forem cumpridas. Vou dar um exemplo simples. Imagine um seguro agrícola. O contrato pode ser programado para pagar um agricultor se na estação meteorológica registrar falta de chuva por 30 dias. Não precisa de banco, não precisa de burocracia, o código faz tudo sozinho. Isso abre possibilidades infinitas, desde jogos como Axie Infinity, que criaram novas economias inteiras dentro do Ethereum, até plataformas que movimentavam bilhões de dólares em banco. A frase que ficou famosa no mundo cripto é "What's as lie?"
O código é a lei. Ou seja, em vez de dependermos de intermediários humanos, dependemos de algoritmos imutáveis registrados no blockchain. No início, o Ethereum utilizava o mesmo modelo de consenso do Bitcoin, o comprovante de trabalho. Mineradores competiam para resolver problemas matemáticos consumindo uma grande quantidade de energia. Mas em 2022 aconteceu a maior atualização da história do Ethereum, o Demerge. Com ele, a rede migrou para a prova de participação, nesse caso POS, onde quem valida transações precisa bloquear uma certa quantidade de Ethereum como garantia. Hoje, para ser validador, é necessário bloquear 32 Ethereum. Essa mudança reduziu o consumo de energia do Ethereum em mais de 99%, tornando-o mais sustentável e escalável. Além disso, o POS abre portas para as futuras melhorias de performance, como o shorting, que deve dividir em múltiplas paralelas, aumentando exponencialmente a capacidade de processamento. O que faz do Ethereum ser tão especial é o ecossistema de aplicações que ele suporta. Vou citar todas elas. Tem o DeFi, finanças descentralizadas. São bancos digitais em bancos, pessoas podem emprestar, tomar empréstimo, trocar ativos e até ganhar rendimento de forma descentralizada. Em 2021, o valor do protocolo passou dos 100 bilhões de dólares. NFTs, tokens não fungíveis. O Ethereum é a base dos bons dos NFTs. Obras digitais, músicas, itens de jogos todos, representados como tokens únicos no blockchain. Tem também DAOs, organizações autônomas descentralizadas. São empresas digitais, controladas por contratos inteligentes. Decisões são tomadas entre os detentores sem um seu centralizador. E por último tem o dApps, aplicativos descentralizados. São plataformas, redes sociais, jogos, todos sem um controle de uma entidade central. Em outras palavras, o Ethereum é chamada o modo Web3, a próxima geração da internet baseada em descentralização e propriedade digital. E é claro que, apesar de revolucionários, o Ethereum não é perfeito. Ele tem as suas vantagens e seus desafios. Vantagens: flexibilidade quase infinita para programadores, maior comunidade em desenvolvedores de blockchains, base para 90% dos projetos de NFTs e constante evolução com atualizações. Desafios: taxas elevadas. Já vimos transações custarem mais de 100 dólares em Ethereum. Concorrências crescentes. Redes como Solana, Cardano, Avalanche, Pacatot oferecem alternativas mais baratas e rápidas. Embora seja pioneiro, o Ethereum precisa continuar inovando para manter a sua liderança. O futuro do Ethereum está diretamente ligado ao sucesso da Web3. Com a implementação completa do Ethereum 2.0 e de Layer 2 como Polygon, espera-se que a rede suporte milhões de transações por segundo e com taxas muito menores. Se isso se concretizar, o Ethereum poderá se tornar a espinha dorsal da nova economia global. Estamos falando de um mundo onde entidades digitais, registro de propriedade, sistema de votação e até mesmo políticas públicas poderão ser construídas em tecnologias blockchain. Muita gente acredita, assim como a internet transformou o mundo nos anos 90 e 2000, as tecnologias blockchain vão transformar o mundo radicalmente, a forma como nos relacionamos com dinheiro, dados e instituições. Mas é importante lembrar, estamos em um experimento em andamento. Nada está garantido. O Ethereum pode continuar como líder ou pode ser superado por outra tecnologia. O que é inegável é que ele já deixou a sua marca na história. Resumindo, o Ethereum não é apenas uma criptomoeda, é uma plataforma, uma infraestrutura, uma ideia que está redefinindo a internet.
Se o Bitcoin foi a faísca que acendeu o fogo da descentralização, o Ethereum foi a explosão que transformou essa chama em um ecossistema inteiro. E a pergunta que fica é: estaremos preparados para viver num mundo não governado por instituições centralizadas, mas por contratos inteligentes, redes descentralizadas? O Ethereum é mais do que uma tecnologia. É uma ideia para repensarmos a própria estrutura da sociedade digital. E você, o que acha? O Ethereum é a próxima Web3 ou apenas um capítulo de transação na história da tecnologia? Se tens alguma coisa a dizer, deixa aí nos comentários, deixa teu like e não se esqueça, subscreva no canal Mente Aberta 360. O mundo gira e a mente acompanha.